foi no dinheiro que foi interrompida pelo pesadelo das drogas. Rafael, em primeiro lugar, obrigado pela entrevista. Parabéns pelo lançamento do livro, As Pedras do Meu Caminho. A primeira pergunta que eu tenho para você: quantas overdoses você teve? Foram 9 overdoses com parada cardíaca. E algumas delas em situações adversas e que teve a mão de Deus mesmo, né? Uma delas eu tive em cima de uma moto, porque eu senti que eu ia ter overdose e eu comecei a ficar meio preto e comecei a fibrilar, e eu senti que eu ia ter uma overdose. Eu subi em cima da moto e estava correndo para o hospital no corredor e eu não lembro de mais nada. Quando eu acordei, eu estava com um ônibus parado em cima de mim, um motorista me socorrendo, pondo a mão na minha boca, fazendo massagem cardíaca, e nem eu nem a moto a gente sofreu nenhum arranhão. Quando eu te conheci, na época do Polegar, você era um garoto que fazia muitos anúncios, muitas propagandas. Ô pai, muda pra cá, vai! A gente merece esse sonho! Nessa época você já tinha experimentado droga? Não. Aí nessa época dos comerciais, né, eu comecei a fazer comerciais com 9 anos. A gente foi pro teste do Polegar lá na Promoarte, né? A gente tinha uns 12 anos mais ou menos. Eu tinha uns 12 anos, porque o Polegar ainda demorou um ano para ser lançado. Eu tinha uns 12 anos. Aí foi mais ou menos nessa fase que eu comecei a ir em danceteria, né? Matinês, esses tipos de coisa, e começando a minha adolescência, né? E como qualquer início de adolescência, de curiosidade. Então eu comecei a experimentar uma bebida, experimentei maconha e depois experimentei cola, mas... Com quantos anos? Mais ou menos nessa fase, 12, 13 anos. Fala um pouquinho de uma fase interessante, uma fase bacana da carreira, que foi fazer cinema com os Trapalhões. Aquela oportunidade, né, que o grupo nos deu, né, foi fantástica, porque foi o último filme que nós gravamos com todos os Trapalhões. Amor impossível meu, cara. Eu tô apaixonado pela Natália, ela não dá bola pra mim. É, cara, ele é uma gata, né? Saudade da época do Polegar. E eu achava que como de fato era coisa de criança. O que você tem mais saudade daquela época? Eu acho que eu, como um cara muito ativo, eu sinto falta daquele corre-corre todo, né? Aquela correria toda de estar viajando, né? De estar na televisão, daqui a pouco tá na rádio, né? Daqui a pouco você tá interagindo com o público, cantando com o público. Eu sou um carro, ela não guia. Sou um cigarro, ela não fuma. Eu tô na dela. Logo no começo do Polegar, você já tinha experimentado alguma coisa? Já tinha Que era experimentado. álcool, a maconha e a cola. Durante o Polegar foi um período tranquilo, apesar de você sempre ser um garoto bastante agitado. Sempre. Não era rebelde. Não. Mas era espoleta. Né? Você sempre chamava de espoleta. Muito mulherengo, né? Como é que essa coisa do sexo na tua vida, porque você foi sempre muito difícil de segurar na carreira de cantor durante o Polegar, até antes do lançamento, quando nós fomos fazer os vídeos, clipes fora do Brasil, em Aruba, e você desaparecia, porque você arrumava sempre uma namorada em algum lugar. Aquela vez no navio eu arrumei com uma namorada, lembra? Sim, você arrumava uma namorada bem mais velha que você. Sim, bem mais velha. Mas você Tássia, fugia. até hoje o nome dela. Tássia tinha 35 anos e Rafael, 15. Ela era comissária de bordo de uma empresa aérea. Eu perdi minha virgindade com 12 anos de idade, né? 12? Ok. E com uma namorada que eu tinha na época que eu ia, né, nas matinês, tudo. E ela era virgem também, então a gente perdeu a virgindade juntos. Nesta época, eu falei que conheci o álcool, conheci a cola de sapateira, maconha. Em que momento você começou a experimentar cocaína? Cocaína eu experimentei quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade. Aí eu conheci uma menina
Na época eu tinha 15, ela deveria ter mais ou menos uns 18 anos de idade. Você estava no polegar? Tava. E ela usava, né? Bebia alguma coisa, tudo, mas ela usava cocaína e eu experimentei com ela. E naquele momento, automaticamente, de repente até devido a uma predisposição, automaticamente eu me tornei um dependente, né, de cocaína e de drogas. Foi muito forte, tanto que eu conheci aos 15 anos. Nos 15 anos foi a minha primeira internação. Ele não sabia, mas seu pai biológico